Ok, senhor. E aí, brother? Bom dia, bom dia. Habilitado de novo aqui, sala de reunião. E aí, senhor? Admitir o pessoal chegando aqui. Bom dia, senhor. Bom dia, meu anjo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá. Bom. Bom dia, senhor. Bom dia, meu anjo, tudo bem? Eu tô, e você? Tudo bem, graças a Deus. Estamos na luta. Deixa eu só abrir o negócio aqui rapidinho. Primeira série. Quem? Tá aparecendo aí a lista da chamada para vocês aí? Ainda não, senhor, tá carregando. Agora apareceu. Tá, beleza. Então tá. Só abrir o bate-papo aqui, que se alguém responder no chat, eu acho. E aí, Pedrão, como é que tá, rapaz? Tranquilo? Tô gostando desse estilo aí, gamer aí, hein, cara? Top demais, hein? Gamer. Beleza. Vamos lá, gente. Vamos lá. O Alisson tá aí? Não, deixa eu abrir. Só. Quem eu achar aqui já. Então vamos lá. Alisson, não vi. Ana Clara. Deixa eu ver, peraí. Brenda. Você vai me desculpar, mas eu tô tomando café ainda, tá? Mas Não, mas hoje eu não tomei, hoje eu não tive tempo. eu acordei agora. Tomando uma aguinha aqui. Catarina tá aí, não? Enzo, não vi. Majon, Gabriel Majon, não vi. Sparapan normalmente tá aí, hein? Tá aí o Sparapan, não? Hoje a galera não acordou ainda, hein? Gabriela Santos, Henrique Cruz, João Leite. O João Leite, vocês sabem a história do João Leite, não? Tempo que não vejo, hein? O meu. Não é. Mas ele está matriculado na escola? Ele estava indo na escola antes da pandemia? Ele tá sim, senhor, ele só não quer vir. Letícia. Aqui, senhor. Oi, meu anjo, bom dia. Bom dia. Lívia Medeiros. Tá. Mariana. Nicolas. Nicolas, tô aqui, senhor, tô aqui. Beleza. Nicole. Tô aqui, senhor. Nicole tá aqui. Pedro Guerreiro. Aí, bro. É o Pedro Bonito, pô. É isso aí. Disso que nós estamos falando, ó. Rafinha Bispo. Tô aqui, senhor. Bom dia, minha lindona, tudo bem? Bom dia. Raulzito. Cadê o Raulzito? Não sei porque colocaram agora de novo uma sala de espera aqui. Vamos lá, Raul não tá. Tô aqui, senhor, tô aqui. Beleza. Thalita. Thalita tá aí, eu vi, né? Bom dia, Thalita.
Bom dia, senhor. Tudo bem com Ô, você? senhor, você pulou a Lavínia. A Lavínia? É quem? Fala de novo, quem que eu pulei? Você pulou a Lavínia. Mas a Lavínia tá aí? Se ela tá aí, eu ponho aqui, beleza. Oi, Senhor, eu senhor. cheguei agora também, tá? Ah, Eu também, tá. senhor. É Que- Lívia. Lívia. Uhum. Beleza? E aí, brother, beleza mesmo? Tranquilo? Tô no Beleza, chat aqui que tá aí, beleza? Vini chegou não? Vini tá aí, Vini. É resposta demais, cara. Tá, vamos lá. No primeiro B. Senhor, a Gabriela. Gabriela chegou também? Uhum. Deixa eu já aproveitar aqui, então, já que eu tô aqui. Gabriela. Beleza. Primeiro B. Ana Clara. Ana Clara. Bianca. Bianquinha vi aí. A Bianquinha é xodózinha, chega cedo. Caião. Caião. Não vi o Caião, não vi. Davizeira. Davi tá aí. Enzo, agora os Enzos do B aqui. O Fredo tá aí e o Leme? Qual deles tá aí? Deixa eu ver. Não tô vendo nenhum, né? Gabriel Lange. Salve, senhor. Aê, Irmandade, tá tranquilo mesmo? Firmeza mesmo? Tô, e você? Não, tamo junto aí, cara, graças a Deus. Ah, então tá bom. Aí. Gabriela Ferraris. A Gabriela que tá aí é do A, né? Eu não vi. Giulia Garrido. Tô aqui, senhor. Olha esse emoticon aí, cheio de segredos, muito bom. Ingrid. Tô aqui. Bom dia, querida, tudo bem? Bom dia. João Vitor Pimentel. Ok, senhor. Meu brother, tranquilo mesmo? Juan. Juan anda meio sumido, né? Impressão minha, hein? Juan, não tô vendo o Juan aí, já deu uns dias. Julica, minha filhota. Cadê a Julica? Tô aqui, senhor. Bom dia, filhota, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E você, senhor? Paz, graças a Deus. Que bom. Cauanceira. Ok, senhor. E aí, brother, tranquilo? Cauanzeira. E o Cauã. Não, o que tá aí é o Zago, né? Tem mais algum? O Richard não tá, né? Lucas Porcari, tá aí, que eu vi ali. Aqui, senhor. Senhor, Oi. é a Ana, eu cheguei agora. Ah, tá. Vou aproveitar aqui. Então já vou. Senhor, Oi, bom dia. Gabriela Ferrari, cheguei agora. Gabriela Ferrari, chegou agora. Bom dia, Gabriela. Tudo bem, meu anjo? dia. Tá soninho, tá? Faz parte, né, gente? Lucas. Não tá aí. E Duditia. Duditia tá aí. Duditia tá aí. Bom dia, Duditia. Matheus Demarque. Matheus. Não vi Matheus. Murileza. Tô aqui, senhor. Bom dia, brother. Tranquilo? Tranquilo. Ah, e Nicole. Nicole tá aí que eu vi. Eu vi Nicole aí. Tá. Alguém do Ô, B senhor, o Lucas, você pulou. O Lucas tá aqui, então, beleza. Tá feito isso. Do A chegou alguém depois? Alguém do A chegou depois da chamada? Que Nossa, tava cadê o pessoal... povo da minha sala? Não tem quase ninguém. Tá ok. Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui só arrumar minhas coisas aqui. Nós vamos falar hoje sobre o módulo 21, né? Que é sobre a expansão do Islã. E eu já vou puxar um resumo aqui para vocês, onde eu vou alinhar algumas coisas importantes para assinalar. Espera aí. Não é aqui, não é esse.
Espera aí, gente. Só errei o negócio aqui, espera aí. Tá. Semana passada, nós falamos sobre como que como que o Islã surge, né? Então, falamos sobre a figura do Maomé, lembra disso, né? Ó, só lembrando aqui algumas coisas que a gente falou, né? Que são importantes, tá? A questão, semana passada, nós mencionamos aqui. Nós mencionamos algumas coisas que eu comentei com vocês que deveriam ficar atentos, né? A questão do monoteísmo, né? O livro sagrado era o Corão, o principal profeta Maomé, né? E que eles acreditavam em outros profetas de outras religiões, como Moisés, Jesus. Todavia, o Maomé era o último e mais importante. Depois falamos, na sequência, que é uma religião que cresce muito, né? Então, tem crescido muito. E depois dos atentados de 2001, contra as Torres Gêmeas dos Estados Unidos, cresceu um pouco o preconceito contra essa religião e seus seguidores, né? A gente viu isso, eles passaram a ficar mais conhecidos no Ocidente e aí aumentou também a questão do preconceito, enfim. A Península Arábica, ali, aquela região do Oriente Médio, passou por alguns conflitos, mas estão todos interligados. Aqui, falamos como que hoje eles predominam, né? Em algumas regiões, a gente mencionou isso aqui na aula passada, por exemplo, o norte da África, né? E Oriente Médio, parte da Europa Oriental, né? Essa questão aqui do Cazaquistão, e aí, à medida que você vai entrando para a Ásia, aqui, parte da Europa. Nessa questão aqui do Pacífico, também Malásia, Indonésia, né? Como que eles têm ali uma penetração muito grande, né? E é uma das religiões que mais cresce no mundo. Depois, a gente falou que começou na Península Arábica, né? Aqui na Arábia Saudita, a gente tinha comentado isso, que da Arábia... Eu devo até ter feito um desenho assim, mostrando da Arábia Saudita para as outras regiões, assim, a gente deve ter feito alguma coisa assim, né? Porque o epicentro, quando eu digo a palavra epicentro, significa o lugar onde começa, o lugar de mais intensidade, né? É a Península Arábica, né? Então, basicamente, onde hoje é o país chamado Arábia Saudita. Daqui, nós vimos que eles se expandiram para outras regiões. Vimos que Maomé funda essa religião num ambiente que antes, presta atenção nisso, ó, antes era politeísta, e aí implanta-se o monoteísmo, né? Eu devo ter mostrado para vocês lá uma foto da Caaba, que é aquela pedra negra que antes era um templo politeísta e hoje se transformou num local de peregrinação do islamismo, que é uma religião monoteísta, né? Então, você vê aqui uma conversão, o termo técnico seria transmutação de várias religiões politeístas para uma única religião monoteísta, tendo Alá como Deus, Maomé como profeta e o Corão como o seu livro sagrado. Muito bem. Depois disso, nós falamos como que Maomé começa isso. Quando ele quer implementar o monoteísmo num lugar politeísta, aí nós vimos que ele foi perseguido pelos antigos politeístas, né? E essa perseguição dele, ele foi obrigado a fugir de Meca para Medina, e isso aqui eu já falei para vocês, vocês têm que saber, tá? A questão de Meca para Medina, isso aqui tem um nome chamado Hégira, e é o início do calendário muçulmano, tá? Meu gato está tocando horror aqui. E é o início do Sansa, pode parar. É o início do calendário muçulmano.
né? Então ele unificou as tribos, enfim, e aí seguiu aí a expansão do islamismo até a morte de Maomé. Falamos do livro sagrado. Oi, pode falar. A Nina tá pedindo pra você liberar ela. Ah, tá. Desculpa, porque agora tem um negócio de... Obrigado. Eu não tinha visto, Catarina, desculpa, tá, querida? Porque agora habilitaram essa sala de espera de novo, que não ajuda para... E todas as aulas estão habilitadas essa sala de espera, porque isso aqui atrapalha pra caramba, né? Porque às vezes o pessoal tá esperando lá, você nem tá vendo. Bom, acho que a Catarina entrou. Depois você lembra ela de... Catarina, não sei se você está me ouvindo, depois me lembra de colocar a presença para você, quando acabar a aula, uns minutinhos antes aqui. Aí eu falei para vocês sobre a doutrina do Islã, né? Que eles acreditavam, no que era, vamos assim dizer, necessários, né? Que eles criam que Alá é o único Deus, orar 5 vezes, voltados para Meca, uma parte da sua renda anual tem que ser doada para caridade, fazer peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida e jejuar no mês do Ramadã, que a gente até acompanhou aí, acabou isso tem pouco tempo aí, o mês do Ramadã, em que eles ficam em jejum do nascer do sol até o pôr do sol. Aí depois do pôr do sol pode arrebentar, né? Eu acho isso muito estranho, assim, porque você fala, eles passam contrição durante todo o dia e aí depois do pôr do sol é um banquete e algumas pessoas assim acordam antes do pôr do sol, comem pra caramba para depois passar o dia sem... Mas, enfim, isso é uma questão pessoal deles, não é nenhuma crítica, não, tá? Aí, o que vai acontecer? Nós estamos vendo aqui, eu mostrei isso aqui na aula passada, né? Para exemplificar, inclusive, a questão da arte islâmica, que é uma arte voltada para templos, né? É uma arte voltada para templos. Gente, deixa eu só abrir. Vocês não um minutinho, um segundo, que o gato está aqui, tá... Fica tranquilo, senhor. Já abriu ali, porque ela está querendo no outro quarto. Obrigado, desculpa, gente. E ela está correndo aqui, está me atrapalhando. Então, vimos aqui essa questão dessa arte islâmica, né? Alguém se lembra como chama essas elevações aqui? Alguém tem ideia? Saberia dizer? Como se chama isso aqui, ó? Isso aqui a gente viu História da Arte, tá? É tipicamente muçulmano, né? Alguém lembra o nome? Eu sei que o nome é estranho, a gente quase nunca ouviu falar disso. Não é minarete? Não sei. Isso, exatamente. Minarete, né? Minarete. É tipicamente islâmico, né? E aí nós temos aqui, ó, no centro, aquilo que os muçulmanos chamam de Kaaba, tá? Kaaba, ó, eu vou até digitar aqui para vocês. Não sei se vai aparecer. Kaaba é o templo mais importante para o Islã, tá? Hoje eles têm esse templo como o local mais importante. E quando eles falam que a pessoa tem que ir a Meca pelo menos uma vez na vida, é fazer essa peregrinação em torno da Kaaba. E é aqui que eu disse para vocês que em outros tempos era o depósito dos deuses das tribos, ou seja, cada tribo tinha lá o seu bonequinho. E depois do surgimento do Islã, eles passaram a usar a Kaaba como um local de peregrinação desse Deus único, tá? E eu expliquei para vocês que eles têm que ficar contornando essa pedra aqui e que todo ano morre uma galera, né? Agora, em tempos de coronavírus, eu não sei como que eles vão lidar com isso aqui, né? Então, enfim. Gente, sobe uma pausa aqui para falar um negócio seguinte, ó. Eu estou fechando hoje as notas num prazo que já até passou, e no primeiro A ficou faltando em história o Lucas. Lucas Leite está aí? O Lucas está me ouvindo ou não? Se ele não estiver me ouvindo, alguém manda uma mensagem para ele, porque eu estou observando aqui que falta a prova da semana 3 e da semana 4 de história, e falta todas as semanas de história da arte. Então, assim, não tem como fazer nada, ele precisa fazer a prova lá. O prazo já até esgotou, mas eu estou meio que abrindo até hoje aí, sei lá, 3 horas da tarde para ele fazer, porque eu preciso fechar essa nota, a primeira nota. Lucas, o quê?
É Lucas Leite. O É o João Pedro. Ah, é o João. Ah, senhor. Alguém tem contato com ele? Pode dar um toque para ele? Ele não vai fazer, não, certeza. Ele não vai fazer, né? Eu acho que ele não vai fazer, não. Não, senhor, deixa quieto. Ele não tá nem olhando essas coisas. Então... Ele não deve ter feito nada. Porque eu tô vendo, não tem o que fazer, não tem nem como ajudar, porque se não faz, é ruim, né? Senhor, Enfim. depois vai ser que vai... Do primeiro B, em história tá todo mundo ok. E em história da arte, eu posso estar enganado, mas a Aninha não apareceu nem a semana 2, nem a semana 3. Aninha, tá aí? Oi, meu anjo. Professor, a semana 3 eu acho que deu problema mesmo. Não consegui enviar, mas a semana 2 eu fiz. Mas você não consegue enviar agora? Porque parece que se você não enviar, eu não consigo receber, né? Eu tô abrindo um prazo. Tenta ver se você consegue fazer de novo. Se você não conseguir, você me manda, liga na escola, fala assim, ó, falei com o professor falou que me deu um prazo até hoje para fazer de novo, porque você não está nem a 2 nem a 3. Depois você dá uma olhada lá direitinho, se você enviou para mim. Eu Tá? tô já. Se você não tiver conseguindo enviar, você liga na escola e veja lá o que consegue fazer. Fala assim, ó, o professor falou que eu podia fazer hoje, ele me deu um novo prazo até 3 horas para fazer, porque eu preciso fechar isso hoje. Então, veja lá. Se você não conseguir, você, de repente, manda uma mensagem para mim aí nas redes. Acho que tem alguém que tem meu telefone aí. Você manda uma mensagem para mim que a gente resolve. Professor, foi só ela que não conseguiu enviar ou teve mais alguém? Não, ó, eu tô olhando aqui. Verdade. A Gabi Antunes também não enviou a 4 de História da Arte. Então, senhor, eu tô tentando te enviar agora, só que o site não tá abrindo. Tá. Então, fica de vocês entrarem em contato com o pessoal da escola lá. Fala assim, ó, o professor Marinho me falou que eu posso fazer até hoje, ele me deu um novo prazo para fazer isso até hoje, e eu não estou conseguindo enviar, porque aí eu não sei por que não estou enviando. Eu sei que tinha um prazo, mas eu pedi para flexibilizar esse prazo porque tinha gente que não enviou. Tá? Então é isso. O restante está tudo beleza, está tudo certo, pessoal. O restante está tudo correto. Aqui o site está abrindo, viu? No meu computador. Então deixa eu voltar aqui, pessoal. Tá abrindo? Aqui tá abrindo. Então, aqui beleza. também. Então depois a gente vê direitinho aí quem não esse pessoal, são poucos os casos aí, quem não conseguiu entre em contato com a escola lá que eles vão resolver. Bom, voltei aqui. Agora nós vamos falar o seguinte. Deixa eu ver o que tem de relevante aqui pra gente. Ó. Quando o Maomé morre, surge uma... Aqui tem um negócio muito importante, tá? Que eu até vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem bem o que está acontecendo. Tem uma treta que dura até hoje, sabe? Você viu lá que a treta, né? Já viu? É o seguinte, a morte de Maomé deixou em aberto uma questão sucessória. Ninguém sabia, todo mundo entendeu quem é Maomé, é o profeta do Islã, isso aí está claro para todo mundo, né? O que eu quero dizer? A morte dele, sem deixar claramente como seria essa sucessão, quem seria o novo líder dessa religião, ou profeta. Se bem que profeta, eles falam que Maomé foi o último, tá? Ou seja, quem que seria o líder dessa religião? Ou seja, por conta disso, surgiram disputas, naturalmente, né, políticas, pela sucessão e divergências teológicas. Ou seja, grupos distintos começaram a falar em sucessão, tá? E essa sucessão se dava de forma, vamos assim dizer, havia uma disputa teológica. Quando eu digo teologia, é religião, tá, gente? Os caras falam, não pode ser você, porque... Aí nós vamos ver surgir os dois principais grupos que lideram o Islã até hoje, xiitas e sunitas. Você já deve ter ouvido falar isso aí em algum momento. Porque, estranhamente, até hoje, eles não, assim, são literalmente, a expressão ideal não seria essa, mas eu vou usar uma expressão que a gente vai entender bem. São tretados um grupo com o outro, a ponto de um grupo botar bomba na mesquita do outro.
né? Então é muito comum aí, ó, infelizmente é comum você ouvir isso. Você vê assim, um atentado a uma mesquita sunita ou um atentado a uma mesquita xiita, né? Então, é bem interessante assim, ó, a pergunta da Bianca, que é ótima pergunta. Gente, se dá aula para gente inteligente é boa demais, cara. A Bianca está perguntando se na morte de Maomé ele não tinha filhos para assumir o trono. Ocorre, Bianca, essa pergunta é muito boa. Obrigado. Você levanta para eu chutar. Obrigado. O que acontece é o seguinte: Maomé não tinha filhos homens. E aí surge um problema, porque essa sociedade islâmica, bom, vocês sabem que até hoje é uma sociedade extremamente machista. Até hoje, assim, é uma sociedade patriarcal. Se você pega aí qualquer país muçulmano assim que segue os ritos mesmo, até hoje, mas eu não estou fazendo crítica, eu estou só fazendo uma constatação, né? Até hoje as mulheres têm que tampar o rosto, as mulheres não podem. Tem alguns países, por exemplo, a Arábia Saudita, as mulheres só estão podendo dirigir agora. Agora, assim, e ainda assim, eles estão olhando, está previsto na lei, mas a sociedade assim não está permitindo, ou seja, não. Oficialmente elas podem ir, mas ninguém está querendo ir para a autoescola para aprender a dirigir porque com medo das represálias, né? Até hoje, bom, o que eu estou falando, todo mundo já ouviu falar isso em algum momento, né? O papel, assim, vamos dizer assim, tem que até tomar cuidado com as palavras, né? Mas não sei explicar, não vou encontrar uma palavra certa porque eu fico indignado com isso, mas também não quero ofender nenhum princípio religioso nem nada. Mas, assim, a situação, vamos dizer assim, de inferioridade que as mulheres são colocadas nos países de cultura muçulmana, tá? Vamos usar um eufemismo aí para não falar o que realmente é, né? E aí, o que acontece? Interessante. Aí, o que aconteceu? Um grupo, que é o grupo dos xiitas, quando a turma é inteligente é outra coisa, né? O grupo dos xiitas entendiam que a sucessão deveria ser pelo genro do Maomé, que era casado com uma filha dele. Agora eu não lembro qual é o nome da filha, mas essa era a ideia, de que ele tinha uma filha, pelo menos, e que o genro, pelo parentesco com ou seja, teoricamente, seria a filha, mas como a filha é do sexo feminino, ou seja, mas a ideia é que ficasse naquela linhagem, ou seja, teoricamente essa filha teria um filho homem adiante e aí voltava para a família do Maomé. Ou seja, essa galera que defendia os laços de parentesco com Maomé deu origem ao grupo que é chamado de xiitas, tá? E até hoje, veja bem, são os mais radicais do Islã. Eles são, assim, ainda hoje um grupo, assim, a galera mesmo das bombas mesmo, de jogar avião no prédio, essa turma aí, tá? São os caras mais radicais. Ao passo que os sunitas, o grupo que surgiu, dizia o seguinte: olha, legal, Maomé foi importante, mas assim, agora é eleição. Os membros do Islã vão escolher quem é o sucessor. Tá? Vocês entenderam isso, essa diferença? Ou seja, o grupo mais radical defende uma sucessão baseada em traços genéticos ou traços de parentesco, e o grupo menos radical na época. Hoje todos eles são radicais, né? Eu diria que os xiitas são mais radicais que os sunitas, mas e esse grupo dos sunitas defendendo uma eleição, né? O que é muito moderno, né? E é interessante que por conta disso eles formaram califados. Califados é o nome que se dá para reino na cultura islâmica, entendeu? Então, ou seja, ao invés de chamar reino, eles chamavam califados. E quem governa um califado é chamado de califa, né? Então, acabou prevalecendo num primeiro momento uma monarquia não hereditária, né? Não hereditária não passa de pai para filhos, e o califa é o sucessor do profeta de Deus. Ou seja, os sucessivos califados é que vão levar adiante, ou os califas é que vão levar adiante a cultura
do Islã. Até aqui, deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Branca, obrigado pela pergunta, foi muito importante. Deu para entender aqui, pessoal? Senhor, Oi, pode falar. então o Maomé ele tinha uma filha que ela tinha um marido. Isso, E exatamente. o marido dela que assumiu o trono de Maomé, foi isso? Eles não chamam de trono, eles chamam de... não tem esse nome de trono, mas é mais ou menos isso. Ou seja, assumiu, assim, teoricamente, assumiu a responsabilidade de liderar a religião. Agora, veja bem, essa pergunta é boa porque é o seguinte, nós já estamos vendo que o Islã vai além da religião. Eles já estão conquistando estados. E aí nós vamos criar uma figura de um estado teocrático, que é aquilo que a gente já tinha visto lá no Egito. Vocês lembram disso? O estado teocrático, quando a religião domina a sociedade, ou seja, você tem um estado em que religião está junto com a política, ou seja, o Islã começou a dar origem a isso, porque eles tinham uma fé, aí, na expansão dessa fé, eles começaram a dominar politicamente outras regiões, outros estados, e isso dá origem a isso que nós chamamos de califado, que é uma mistura de religião com política, né? E um estado dirigido pela religião. Aí nós temos aqui uma questão que eu deixei escrito para vocês. Os 4 primeiros califas, né? Todo mundo entendeu o que é um califa, são os sucessores, né? Abu Bakr, Omar, Othman e Ali conquistaram entre 632 e 661, ou seja, em quase 30 anos, toda a Península Arábica, a Pérsia, a Mesopotâmia, a Palestina, a Síria e o Egito, né? Então, se a gente voltar, olha a expansão que eles fizeram. E aí tem uma coisa interessante. Maomé deu a eles uma doutrina. E os califas conquistaram os povos com essa doutrina. Os califas conquistaram, veja bem, toda a Península Arábica. Lembrando que o cara saiu fugido de Meca, lembra? De Meca para Medina. De repente, eles conquistam toda a Península Arábica, toda a Pérsia, Mesopotâmia, Palestina, Síria e Egito, né? Ou seja, é um avanço espantoso o que os califas que sucederam Maomé conseguiram, né? E daqui a pouco vocês vão ver, vai chegar uma hora que eles dividem os califados, né? Então, agora o que vai acontecer? Depois de Maomé, nós tivemos aí o surgimento de a primeira dinastia Omíada, né? Tem um nome que dava aos Omíadas, descendentes de Othman, né? Othman era o genro lá, né? do Maomé, estabeleceram a capital, ou seja, agora eles já precisam de uma capital, porque eles conquistaram tantos lugares que isso virou um estado, virou um país, né? Isso é muito louco, o que era uma religião virou uma religião virou um país, né? Aí você imagina a situação que é. Aí eles estabeleceram uma capital na Síria, tá? E ficaram no poder entre 661 e 750. Depois conquistaram regiões da Ásia Central, África do Norte e Península Ibérica. É aqui que eu falei para vocês, numa aula não sei onde, que eles foram entrando na Península Ibérica e foram contidos, acho que foi na aula dos francos, né, que eu falei para vocês. Eles foram contidos pelos francos na famosa Batalha de Poitiers. Eu até brinquei com vocês, que eu falei assim, olha, se hoje você pode tirar foto de sunga, de biquíni, se hoje sua mãe dirige, é graças a essa batalha aqui. Porque talvez, se eles tivessem vencido essa batalha, nós falaríamos árabe hoje e seríamos provavelmente todos muçulmanos, né? Não estou falando que é ruim a língua árabe, a religião muçulmana, não é nada disso, mas só entender a importância cultural que nós tivemos com a vitória dos francos na famosa Batalha de Poitiers, tá? Então, você teve aí a dinastia dos Omíadas, que é uma dinastia que ocupou bastante coisa e entrou na Europa. Os Omíadas entraram na Europa. E não só entraram na Europa, como tem herança deles até hoje lá.
Se você coloca assim, você vai ao sul da Espanha, assim, você tem algumas cidades no sul da Espanha que você acha que você está no Marrocos, né? Até porque assim, no sul da Espanha, para você atravessar para o Marrocos, é uma viagem de barco, é 1 hora, né? Mas você tem algumas cidades no sul da Espanha, como, por exemplo, Alhambra, né, que eu conheci em Córdoba, e você fala que é uma... Não, isso aqui é o Marrocos, isso aqui algumas cidades no sul da Espanha são mais islamizadas do que, sei lá, do que Istambul, por exemplo. Então, até porque, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eles entraram ali em 660 e ficaram por 400 anos lá. É óbvio que você vai ter influência, né? Você concorda comigo ou não? Se você parar para pensar, o Brasil tem pouco mais de 500, não é verdade? Se nós olharmos assim, do tempo que isso aqui era tudo mato, olha quanta coisa o Brasil é hoje, né? Olha o tamanho das cidades, olha o nível de desenvolvimento que o Brasil tem hoje, em pouco mais de 500. Aí você acha que os caras vão ficar 400 anos num lugar e não vão ter influência nenhuma? É óbvio que teve uma influência gigantesca ali no lugar, né? Então, e você tem muito, assim, tem estudos mostrando isso, a influência do islamismo no idioma que se fala na Península Ibérica, né, no espanhol, na culinária. É espantosa assim, a influência, porque a dinastia dos Omíadas chegou e entrou na Europa e não passou para o restante da Europa por conta da figura da Batalha de Poitiers com Carlos Martel, né? Os francos com Carlos Martel não deixaram os árabes entrarem. E aí eles continuaram tendo grande influência ali na Península Ibérica. Até a língua portuguesa também tem muito do árabe, e é isso. Bom, depois nós temos a dinastia dos Abássidas, porque quando fala dinastia, assim, um grupo domina, né? Então eles vão assumindo o controle, daqui a pouco um outro grupo surge, derrota esse. A dinastia dos Abássidas, ela derrotou a dinastia dos Omíadas, né? E transferiram a capital para Bagdá, ou seja, o que era na Síria passou a ser em Bagdá. É aí que você vai ter assim uma certa você tem um período na dinastia dos Abássidas de desenvolvimento intelectual, né? Ó, tem o desenvolvimento intelectual pelo contato com diversas culturas, né? Então facilitando trocas comerciais. Você tem alguma coisa de produção literária, né? Produção da literatura, dos famosos contos da Mil e Uma Noites, a gente falou sobre isso, né? Que são contos bem interessantes, né? Da noiva, que não... Eu já contei isso para vocês, né? Que ela contava uma história todo dia, não contava o final. Aí o rei falou, não, então, em vez de te matar, vou te deixar viver mais um dia para contar mais uma história. E aí as histórias foram sucedendo, né? As Mil e Uma Noites, etc. Depois aquilo acabou. É daí que vem o desenvolvimento dos algarismos indo-arábicos, que a gente usa até hoje, né? E o Yuri aí está aí dando aula a vocês usando aí os algarismos indo-arábicos. Os algarismos que nós usamos hoje não foram desenvolvidos na Europa, né? Querendo ou não, é a influência aí da cultura do Islã. Tá? Então, você tem a dinastia dos Abássidas em substituição à dinastia dos Omíadas. Tá? Aí, aqui tem um mapa interessante que mostra o seguinte: como que era a Arábia na época de Maomé. Então, tá aqui, ó. Então, vamos ver aqui, ó. Vou fazer um círculozinho só para vocês entenderem, né? Aqui está a Arábia no tempo do Maomé. Vocês estão entendendo o mapa aí, não? Ficou claro para vocês? Sim, tá claro? sim. Aí, depois você perder, não perde nada, tá? Aí, o que vai acontecer? Depois de Maomé, a gente vai ter em amarelo nos 4 primeiros califas, né? Ó, os 4 primeiros califas vão levar aí até o amarelinho. Olha que legal, ó. Até o amarelinho. Depois, nós vamos ter sobre os Omíadas, né? Os Omíadas vão... E aí eu já falei para vocês que os Omíadas é que vão entrar, por exemplo, no norte da África e
Península Ibérica, lembra disso? E vão ser detidos aqui, ó. Olha que ponto importante aí, ó. Eu já falei isso para vocês, então vocês estão ligados aí, vocês são inteligentes, vocês já mataram a charada, né? Que tudo que cai é isso aí, em prova, vestibular, é isso aí, ó. Né? Aqui os Omíadas, né? Agora, olha que coisa curiosa, né? Enquanto você está tendo isso, você tem o Império Bizantino espremido aqui, ó. Olha que coisa curiosa, o Império Bizantino está espremido aqui, ó. Ó. Vocês lembram? O Império Romano do Oriente, lembra disso, né? Ó, e eles estão espremidos aqui. Aí vem uma coisa importante que vai nos ajudar a entender a Idade Média, que é o seguinte: esse domínio árabe no Mediterrâneo acentuou o processo de ruralização na Europa. E eu faço um ciclo aqui, ó. Isso aqui vai virar tudo mato, diz a galera, né? Tudo isso aqui vai virar mato. Por quê? Porque os árabes dominaram o Mediterrâneo e havia uma expressão na época que dizia que nenhuma tábua flutuava no Mediterrâneo sem a autorização dos árabes, que estão controlando tudo em volta aqui, ó. Ou seja, isso vai explicar por que a Europa vai passar por um intenso processo de ruralização. Esse processo de ruralização que a Europa vai viver agora é em consequência do controle muçulmano no Mediterrâneo. Ou seja, há quem diga que não chega a tanto, tá? Mas há quem diga que... Deixa eu só passar para o vermelho aqui. Há quem diga que o tráfico no Mediterrâneo está encerrado. Não está encerrado, não está fechado, né? Todavia, está tão controlado pelos árabes que praticamente obriga os europeus a começarem a produzir tudo que consomem. É por isso que nós vamos ver um intenso processo de ruralização na Europa em consequência dessa expansão muçulmana, né? Seja dos Omíadas, seja dos Abássidas. Isso vai explicar um pouco da expansão muçulmana, né? Aí tem alguns detalhes aqui que não tem tanta importância, e aí a gente encerra essa parte, e aí eu quero convidar vocês para fazerem os exercícios aqui comigo sobre a expansão do Islã. Aqui tem um mapinha interessante também, ó, sobre a expansão muçulmana, embora naquele outro que eu mostrei para vocês, eu acho ele mostra por etapas, né? Eu acho melhor do que esse daqui. Esse aqui está bem generalizado, mas aqui a gente consegue ver um pouco dessa expansão, né? De Meca, eles se expandiram até a Índia, Ásia Menor, norte da África, Mediterrâneo, Península Ibérica, aí perderam aqui para os franceses, né? Para os francos, e aí se estabeleceram na Península Ibérica. E é interessante que, talvez você pode perguntar assim, professor, e os reinos cristãos da Península Ibérica? Eles não deixaram de existir, já é um spoiler. Eles se organizaram todos aqui em cima, aqui, ó, ficaram todos espremidos aqui, ó, esperando uma oportunidade de retomar a Península Ibérica. Mas isso é um assunto que nós vamos ver na próxima aula, como que eles se organizaram e expulsaram de volta para o norte da África os árabes que tinham ocupado a Península Ibérica. Bom, vamos aqui aos exercícios que estão na página 28. Página 28. Então, vamos lá. Até aqui tudo bem, pessoal? Posso seguir? Tá tranquilo? Tá show? Beleza? Pergunta da Bi. Se o rei Justiniano foi muito depois disso. Então, o Justiniano, se eu não me engano, é 681. Deixa eu ver aqui. Ele está tentando retomar, viu, Bi, parte do que era do antigo Império Romano. Lembra disso? Então, assim, alguém acha para mim aí a expansão do Justiniano, a data certa, que eu não lembro? Eu estou chutando 681, mas eu não sei. O Justiniano, ele está retomando as partes perdidas
para os, vamos assim dizer, Expansão do quê, senhor? a época que Justiniano, o reino de Justiniano, na apostila até tem, talvez, acho que é na outra. O reino de Justiniano, porque o Justiniano Foi teve... Hã? no governo de Justiniano, de 527 e 565, o Império implantou um projeto de expansão territorial. Isso, então, até 587 a 630 e pouco, né? 527 e 565. Isso, então, o Justiniano é um pouco antes, então, Bia, ó. Embora o Justiniano está mais preocupado com o que antes era Império Romano, né? Ele está muito preocupado aqui, ó, com a Península. E aí, assim, na hora que os árabes dominam o Mediterrâneo, acabou-se. Aí, na verdade, o que vai acontecer é que durante essa expansão árabe, o Império Romano do Oriente, eles vão meio que se acomodar com isso. Não, pô, para que brigar? Não, peraí, vamos conversar, vamos fazer negócio aqui. E eles meio que tinham uma relação pacífica, até que os próprios otomanos, até que os árabes dominaram Constantinopla, mas isso aí é lá em 1453, dando início à Era Moderna já, né? Então, o Império vai subsistir durante algum tempo, tá? Então, aqui nós entramos nos exercícios, ó. Então, vamos lá. Número 1. Do ponto de vista político-religioso, como se explica a expansão islâmica a partir do século VII? Então, no gabarito está assim, Maomé conseguiu unir as tribos árabes em torno da fé islâmica, a gente já falou isso, cujo corpo doutrinário estimulava a Guerra Santa, ou seja, eu já falei para vocês que o cara que matasse um infiel, ele era considerado, né, o cara bom, ia para o paraíso. E a prática do botim, ou seja, a expansão ocorreu em direção às regiões cujos impérios enfrentavam problemas de divisões internas. Basicamente é isso. A fé se aliou ao desejo de conquistas políticas. Então é isso. Bem resumido, você pode colocar assim. Vamos colocar assim, que o islamismo conseguiu unificar. Vamos colocar assim, ó. O islamismo conseguiu unificar a expansão da fé aos ideais políticos de expansão. Tá? Então o cara levou a fé e conquistou uns territórios, porque, né, tipo assim, já que estamos aqui, vamos, né, aproveitar, mais ou menos isso, tá? Número 2. O que ocorreu politicamente com o Império Islâmico após a substituição da dinastia Omíada pela Abássida, ou seja, trocou a dinastia. Basicamente, a capital foi transferida para Bagdá, e o islamismo viveu um crescimento cultural muito significativo. Basicamente é isso. A capital foi transferida da Síria para Bagdá e o islamismo viveu um crescimento cultural muito importante. E o algarismo indo-arábico é dessa época aí. Número 3. O gabarito é letra E de escola. Número 4. O gabarito é E de escola. Não. 4 é de fazer conta. Então, ó, o 4 tá tudo certo, tá? Desculpa, gente. Aqui, ó. Aqui é um baita de um resumo. Se você quiser resumir o Islã, tá aí, ó. Tá? Ó. É um resumo do islamismo. Os parentes de Maomé foram os primeiros governantes. Tá tudo certo, tá? Conquistar o Oriente Médio, os omíadas mudaram a capital para Damasco, os abássidas botaram a capital em Bagdá, facções partidos políticos, árabes passaram a controlar o Mediterrâneo, praticando a pirataria e as razias, isolando a Europa, é verdade. A decadência na economia marcou a ruralização da Europa, eu já falei isso aqui é muito importante, né? E é aí que você vai ter o feudalismo por causa disso. Os árabes enriqueceram o patrimônio cultural do Ocidente com contribuições valiosas, é verdade. E novos produtos agrícolas, técnicas de cultivo foram introduzidos no Ocidente pelos árabes, sim, é verdade. Estes eram técnicas importantes, tá? Então, 4 está tudo certo, 5 é letra E e 6 letra E, tá? E 6 letra E. Eu volto aqui para a presença, eu não sei quem chegou depois. Já pergunto aqui se alguém do A chegou depois da chamada, me responda, por favor. Do A, alguém chegou depois da chamada?
Eu vi que teve um pessoal que entrou depois. Bem lembrado aqui, eu vou ter que ir dia 1 e hoje é dia 2, né, gente? Quem me apareceu? É. Nina, Beleza. senhor. A Catarina. Do ar. Catarina. Ah, tá. Catarina do A chegou. Quem mais? Do B chegou alguém? Deixa eu ver no chat. Ninguém Senhor, respondeu. o Simeão também. Ô, Simeão do A. Simeão é do A, né? Paraná. Simeão é do A. Peraí. Simeão. Simeão. Beleza. Pessoal, beijão. Sintam-se abraçados. Até amanhã, se Deus quiser. Beijão, hein? Tchau, Tamo junto. senhor. Tchau, senhor. Beijo. Tamo junto. Falou, falou.